Bom, gente, hoje a TV de Fato está aqui para falar de um assunto muito importante. Nós convidamos a Rosana, secretária municipal de saúde, e a Tereza, da Superintendência de Vigilância em Saúde, para falar sobre o coronavírus. Nós tivemos aqui a suspeita de uma pessoa com coronavírus, isso alarmou, as pessoas ficaram com medo. E nós vamos falar um pouquinho sobre este caso, sobre como que está a preparação da saúde e também de doenças recorrentes deste período, como a dengue, por exemplo. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo aqui no nosso estúdio. E como que foi a notificação desse caso? Como que está o acompanhamento? A gente agradece a oportunidade de estar aqui, que é muito importante falar disso tudo agora, né? Esse caso é um caso de uma pessoa que chegou do exterior e ela chegou em Belo Horizonte no dia 2. Esse caso foi buscar assistência em Belo Horizonte, num hospital, e a unidade hospitalar que atendeu notificou o caso como suspeito para coronavírus, porque ao momento da anamnese tinha a presença de tosse discreta, febre, então foi enquadrado naquele momento pelo médico como um caso suspeito. Esse caso foi para notificação compulsória, para a Secretaria de Estado da Saúde. Naquele dia a gente não recebeu, isso foi uma sexta-feira passada. Nós viemos a saber disso segunda-feira, ontem, e buscamos a informação do caso. É um caso que fez exame, coleta de material para exames. Os exames foram encaminhados tanto para o laboratório oficial, que é o laboratório da FUNED, é o único laboratório atualmente validado pelo Estado, e também foi a opção do paciente fazer o encaminhamento para um laboratório privado. Nós já fizemos, a partir da hora que a gente tomou contato com o caso, já providenciamos a equipe para fazer a investigação epidemiológica do caso, a família nos recebeu, foi acionada, e nós estamos acompanhando o caso, que está sob controle na medida que o paciente, apesar de toda aí a questão de nós não descartarmos o caso até a hora que o exame da FUNED se encerra e dá sua conclusão, esse caso pelo laboratório privado, ele está descartado para coronavírus. Então, embora isso, nós tivemos os nossos protocolos cumpridos. Aqui no município de Itabira, a gente sabe que a família está acompanhada e também ela com contato conosco. Essa pessoa está com máscara, cumprindo o regramento técnico, porque foi dito a ela do isolamento domiciliar pelo próprio médico assistente, embora tudo isso, né, aguardando aí o resultado da FUNED. Nós temos, então, um caso suspeito, que é este que procurou, houve essa dúvida e começou esse alarme, por uma questão aqui que nós não temos aqui no nosso município, nós temos um sistema de controle. Todas as notificações ocorrem e encaminham para a gente, até mesmo por telefone. Depois a gente já faz a documentação e o médico assistente também preenche. Isso é uma coisa até rápida, a gente costuma fazer agilmente, mas neste caso em específico, como não aconteceu a situação em Itabira, a gente não ficou sabendo no momento exato. Depois disso tudo, a gente alimenta um sistema e nós temos todo o controle disso, junto com o CIEVS do Estado, que é o Centro de Controle. O CIEVS até então, até ontem também, não tinha o caso para nos relatar detalhes, só ontem à tarde que a gente iniciou mesmo o processo após ciência, mas ele não tem uma questão aí de problema, né, de estar fora de controle, estar sem. É esse o fato. Sim, e às vezes as pessoas se confundem com os sintomas, a gente se parece um pouquinho com a gripe. O ideal é que todo mundo que tem esse sintoma, né, resfriado, que esteja ali no grupo, procure assistência médica, né? Como que é esses sintomas? Se tiver alguns dados importantes, né? Porque é um momento que a gente também já começa a ter muitas pessoas com resfriado, com gripe, né? Mas para coronavírus é importante que tenha essa confirmação de ter vindo do exterior, porque a gente não está tendo a transmissão, né? O país como um todo não está tendo essa transmissão, né? Sustentada. Pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa sustentada, então tem que ter o histórico de ter vindo de um país, né, que está contendo casos, né? Então, como esse caso aí, ele se enquadrou porque ele estava vindo do exterior. Sim. Tá? Então, ele procurou o serviço na quinta-feira porque ele estava vindo do exterior. Mas é importante o que você citou, é a questão de se atentar, sim,
para os sintomas gripais, né? Porque nós temos aí um volume alto de convivência, a influenza é uma coisa que já está dentro do nosso normal. A gente convive temos a vacinação dos grupos prioritários e tem um volume alto, né, de casos que convivem com a influenza, mas as características são diferentes. Como o coronavírus é um vírus novo, que não tem tratamento, e não há possibilidade ainda de vacinação, porque isso vai se desenvolver dentro do próximo ano e meio, aí em torno disso. Acredito que dentro de um ano e meio a gente vai ter aí a vacina, né? A partir de que o primeiro país no mundo tiver detectada a condição de produção da vacina, o Brasil vai estar em cooperação técnica, isso vai acontecer. Mas nesse momento não tem. Então o que a gente tem a fazer é a prevenção e prestar atenção nos sinais gripais, porque às vezes você teve contato com uma pessoa e não sabe que ela foi ao exterior. Por isso que é importante citar. Às vezes você teve contato próximo, né, com uma pessoa com sintomas gripais e você não sabe a história de quem você conviveu, seja num ambiente de trabalho, seja numa festa, numa outra situação. Então é importante prestar atenção nos sinais gripais e procurar um médico se esses sinais são envolvidos aí com tosse, febre, coriza, enfim, para que a gente possa proteger melhor a comunidade, né? Isso é um papel pessoal que protege o coletivo. Sim. Isso é importante. Eu acho importante também que a população retome um hábito que a gente teve logo que a gente teve a introdução do H1N1, né? E que é fazer a toalete respiratória, ter os cuidados com a higienização da mão, né? A questão do abraço, do cumprimento, né? Inclusive a própria igreja hoje já está adotando na missa de domingo, a igreja católica já estava adotando a questão do abraço, que está suspenso por um período, né? A questão do abraço naquela hora da paz. E a gente lembrar que então essa toalete ela é imprescindível para esses momentos, né? Independente de se for coronavírus ou não, a gente tem que ter esse cuidado, de não estar, às vezes está espirrando, vai abraçar uma pessoa, vai cumprimentá-la, e na hora de espirrar ter o cuidado também de estar utilizando, se protegendo dessa forma, e não lembrar logo em seguida de pôr a mão também, que também protegeu aqui, põe a mão, né? De manter as mãos limpas, né? Antes da alimentação, né? Se não evitar de ficar tocando em superfície depois que você tiver feito essa higiene, tá lavando a mão com critério como deve ser lavado, né? Colocar o sabão, né, no início, ou sabão líquido ou sabão em barra, ensaboar a mão, lavar, né, entre os dedos, né, lembrando de lavar a parte superior também, lavar o polegar, lavar as pontas dos dedos, né, lembrar de lavar aqui e tá enxugando, e se possível usar um álcool gel, e na impossibilidade de ter um local para poder fazer a higiene das mãos, que eu também posso usar o álcool gel. E hoje, conversando com uma médica, também a doutora Cora, me lembrando, falando assim, uma coisa importantíssima hoje que a gente tem que estar lembrando, é a questão que todo mundo tem o celular. Então, o celular está em todos os lugares. É sobre a mesa, está na minha mão, você vai mostrar para outra pessoa alguma coisa no celular. Então, a gente tem que fazer a higiene desse celular também, né? Porque eu fiz a limpeza da minha mão, peguei no celular, e que pode muitas vezes estar mais contaminado que minha mão estava anteriormente, né? Então, todos esses cuidados a gente deve estar tendo, né? Então, isso independente, né, de qual caso, porque aqui nós estamos tratando, pensando na profilaxia, na questão da transmissão, né, porque a gripe é uma doença de transmissão direta de pessoa a pessoa, né? Então, a gente tem que estar lembrando de ter essa toalete, e isso é imprescindível para o controle, né? A gente manter uma certa distância e ter esse cuidado com o outro. Sim, com certeza. E no caso aqui do município, qual que é a preparação estrutural para possível confirmação de coronavírus, ou até mesmo para a gripe, né? Como que está sendo essa preparação? Sim, vamos lá. Nosso município, a gente tem o conforto de ter uma estrutura de saúde pública e de saúde, de modo geral, muito bem montada. E nós temos aí, diferentemente de muitos outros, o conforto de ter leitos de UTI no município, mas principalmente nós temos leitos de UTI para isolamento. Num caso crítico, isolamento respiratório. Nós temos no nosso hospital municipal um leito de UTI totalmente preparado para isolamento respiratório. Nossa UTI é um dos melhores projetos de Minas no nosso hospital municipal. Então, nós temos esse conforto, temos um leito de isolamento respiratório, temos leitos de isolamento para casos de enfermaria, e
na verdade, como o coronavírus ele tem aí um percentual baixo, né, de risco de morte, mas complicações podem existir dependendo aí da faixa etária e da comorbidade, né? Se o paciente tem outras doenças associadas, que é o termo comorbidade, aí a gente vai tratar os sinais, sintomas e encaminhamento do paciente conforme ele necessitar. Se ele pode ficar em isolamento domiciliar, é a melhor forma. Se ele não tem complicação nenhuma, que é a grande maioria dos casos, ele pode ficar no seu domicílio, lembrando que o isolamento domiciliar não é só estar em casa, é dentro do domicílio você está isolado da família também. Você está isolado num ambiente que você vai usar naquele período do isolamento praticamente restrito, né? Não é para ficar circulando dentro da casa, dos ambientes comuns do domicílio. E no nossa rede, esse caso, ele pode chegar na unidade de saúde, nós temos 32 PSFs em 23 unidades, ou nas unidades especializadas, né, que são várias, porque nós temos mais de 40 unidades públicas, e principalmente, se são pacientes que chegam do exterior, podem chegar nos ambulatórios de assistência suplementar e rede privada. Praticamente todos estão se adaptando a esse processo por uma questão, o paciente falou de sintoma gripal, oferecimento da máscara, né, passar na frente para não ficar em contato com todos, né, priorizar este caso, comunicar conosco e com isso escolher material. Esse é um preparo que nós estamos já trabalhando. E um ponto importante que é a capacitação dos profissionais. Nosso município, a gente está no nível 0 de acompanhamento de casos, porque nós não temos nenhum caso, né? Mas, neste nível 0, ele, para nós, é um protocolo que a gente está adotando bem municipal, né? Porque são níveis de condutas, para cada tipo de nível tem as condutas. O nível 0 nós adotamos para nós em Itabira, que é um período de preparação. Nós já estamos trabalhando há mais tempo, estamos com uma comissão de enfrentamento, que ela está sempre se reunindo, agora já tem a segunda reunião. Nela compõe o pronto-socorro, o Hospital Carlos Chagas, o Nossa Senhora das Dores, atenção secundária, atenção primária, vigilância, gestão e a urgência e emergência, e a gente tem o apoio de infectologistas. E ali a gente faz o alinhamento das questões da rede. Esse é nosso ponto agora. Nós estamos fazendo levantamento, todos, né? Os hospitais, nossas redes, levantamento de estoques, o que todo mundo tem, o que é a dificuldade, adaptações que têm que ser feitas para enfrentamento disso, porque exige da gente outro comportamento. Também a gente faz ali uma troca de experiências sobre casos para saber o que a gente precisa alterar no processo de trabalho. Por outro lado, nós já soltamos uma nota técnica para os profissionais de saúde sobre os níveis e situações de diagnóstico, e vamos ter momentos grandes de treinamento, porque o volume de pessoas não é pequeno. Do nosso grupo da rede pública, a gente soma mais de 300 imediatos, que são médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós ainda temos que percorrer diversas outras categorias. Junto a esses nossos profissionais da rede pública, nós estamos somando os ambulatórios particulares, que têm um volume maior aí de assistência direta, né? Seja vários que já estão abertos pré-serviço e vão treinar junto conosco. Nós temos um grande treinamento agora já acontecendo essa semana, e eles com acesso a diálogo, tirar dúvida, e vamos tentar padronizar o comportamento de todo mundo, do aspecto do cumprimento do protocolo, né? Porque a anamnese é individual de cada médico. Mas com isso nós estamos deixando disponíveis nossa equipe, né? Nosso aparato, e também nós estamos contando com especialistas em infectologia, para dúvida diagnóstica também de qualquer um. A rede SAMU, que pode ser convidada a imediatamente estar com o paciente aí, né, na hora que faz um chamamento para 192, estou com sintoma gripal, não estou conseguindo nem ir ao médico, preciso tal, aí a gente
está preparando também, os médicos sofreram um treinamento. Os EPIs eles têm um padrão, nós estamos preparando os profissionais, as ambulâncias, e também temos esse conforto, que nós temos SAMU municipal, né? Nós soltamos já o protocolo nessa norma técnica de contato, vai ser pelo 92 dos profissionais, e o 92 vai falar com a nossa rede. A vigilância epidemiológica, ela trabalha nesse sentido, tem uma doutora ligada conosco, que é a referência dos profissionais da rede básica, e entre um e outro há o diálogo. Dúvidas diagnósticas podem acontecer, já aconteceram, né? Sim. E a gente tem que ter o respeito e a liberdade de cada um que tem a dúvida ou que quer colocar sua questão, colocar aquele ponto que gerou a dúvida diagnóstica para que a gente juntos não deixe despercebido nenhum caso. Sim, no caso, assim, de grande alarme, assim, por alguma doença, como está acontecendo do coronavírus, é importante também para refletir os processos. A gente estava falando um pouquinho de entender como é que funciona, igual você falou sobre a questão dos estoques, ver também como funciona, para também aprimorar de acordo com o que está acontecendo, né? Pronto Sim. para atender. Né? Isso. Esse é um momento muito importante. Nós estamos preparando também. Eu já comuniquei ao gabinete do prefeito, já vai estar chegando lá, a gente já está na minuta final. A gente está preparando um decreto emergencial para deixar o município mais possível de súbitas situações que a gente não tem uma previsão anterior, dentro da normalidade, a gente poder fazer aquela atividade ou a compra de serviços, insumos e produtos, contratação de pessoal ou qualquer outra coisa em caso de necessidade. Então, este é o momento que nós estamos agora. E saímos até assim satisfeitos, né? Porque Sim. a primeira reunião todo mundo pensa muita coisa, escreve muita coisa. A segunda já mais alinhada e já vamos juntos para os treinamentos e estamos Com a tratando de possibilidade tudo. de ter a rede toda, né, ali presente, para poder estar Discutindo, né? discutindo Isso é muito todo esse importante, processo. né? Todos os médicos para nós agora são muito importantes nesse ponto, porque individualmente cada um vai viver a dúvida de um paciente que chega com uma história diferente. Então, para cada um, seja da rede pública ou para a rede privada, nós estamos dispondo, entre eles, a gente já divulgou até um telefone celular que também a gente já solicitou, a prefeitura já liberou para ficar conosco, que é o contato das equipes para qualquer dúvida. Se houver a dúvida, por exemplo, o paciente está com o médico, tem a dúvida de comportamento, processo, como é a questão da investigação epidemiológica, a gente pode acionar outros na mesma hora e a gente está preparado dessa forma. Então, nós estamos tratando de estrutura física, né, leitos disponíveis. Tem algumas coisas que ainda não estão totalmente amarradas conosco, é um processo, porque a regulação dos leitos hoje de Itabira, nossos leitos SUS estão todos na central SUS Fácil do Estado. Então, a gente solicita a utilização do leito, são vários pacientes que precisam, às vezes, de leitos que nem sempre o número é suficiente. Em Itabira, hoje, a gente tem uma estrutura para controle disso belíssima. É um exemplo mesmo. A gente tem um tempo-resposta para a internação do paciente que está na urgência muito curto. Então, nós melhoramos essa gestão, a gente fez um trabalho muito bom. Até parecia que a gente estava se preparando para um momento como esse. Porque a gente até fez um comentário, a gente tem uma permanência que é natural, porque um paciente que entra na urgência, por exemplo, se ele entrar no pronto-socorro, ele tem um tempo ali de até 24 horas para elucidação diagnóstica ou estabilização do quadro. Porque naquele momento você não sabe se o paciente precisa de internação, se ele pode ter alta, porque às vezes ele vai ter uma melhora com a administração de medicamentos ou condutas. Mas nesse caso, se ele precisa de uma internação, aquela unidade solicita a central e ela vai regular os leitos. A gente tem em torno aí de 1,4 dia a transferência do paciente para os leitos. E para a UTI também. A gente tem tido uma performance muito boa, elogiável. E aí, com isso, a gente tem hoje já uma vida de trabalho mais organizada para viver isso. Não está fora de vivermos problemas. A gente vive problema, todo dia a gente vive de analisar processo de trabalho, conferir condutas, conferir nossa rede, refazer, reconversar. Esse é nosso papel.
e a nossa comissão de enfrentamento também. Mas nós vamos seguir e essa parte da regulação dos leitos, se porventura acontecerem mais casos, a gente vai ter que fazer contato com o Estado, porque a gente tem capacidade aqui em Itabira. Não acertamos isso ainda, porque não é caso de fazer, mas a gente já conversou sobre isso. A gente tem reguladores médicos, temos excelentes profissionais, temos infectologistas dando suporte. Nós podemos regular os casos rapidamente para o nosso município. E às vezes para a nossa região inteira. Se a Central SUSFAS estiver com dificuldade operacional de fazer rápido, ou porque regula para o estado inteiro, ou de devolver para a gente a resposta rápida, e a gente quer tirar o paciente, no caso do coronavírus, daquele local para colocar em um isolamento específico, numa situação específica, nós vamos regular esse caso em contato com a Central, porque nós temos também esse conforto, que nós temos capacidade técnica para fazer isso aqui. A gente só não está fazendo porque não é o caso. Não é o caso ainda. A gente falou um pouco sobre problemas, né? Assim, eu acho que a saúde também está encaminhando aí para um segundo problema que já não é tão novo assim, que é coronavírus e dengue, né? Ao mesmo tempo ali tem esse cuidado. E a dengue já é um problema, não é só de Itabira, mas a gente sabe que vai chegando assim, no verão a situação se agrava mais, né? Não é pouco que se tem que falar com relação à questão da dengue. A dengue é um processo de cuidado individual de cada pessoa e seu domicílio e sua família, que isso reflete absurdamente no coletivo. Então, eu acho que cabe a gente tratar disso agora, porque nós temos aí um movimento pesado de alerta para o coronavírus, é um alerta internacional, mas a dengue é um processo complicado. A gente precisa tocar no coração de cada um para proteger a si, sua família e o coletivo, que isso está faltando. Sim. Nós já iniciamos esse ano de 2020 com toda uma preocupação, né, em relação a essa situação da dengue e das arboviroses como todos que são transmitidos pela Aedes aegypti, que são elas, né? A dengue, a chikungunya e a zika. Né? Então, a gente sabe que nós temos, desde o ano passado, uma situação aumentada de número de casos, com a circulação do vírus tipo 2, que não circulava há 10 anos, né? Então ela é preocupante, que isso quer dizer o quê? Que eu tenho pessoas suscetíveis, várias pessoas que não tiveram o contato com esse vírus, então, portanto, elas não têm. Porque a gente sabe que quando eu tenho a doença, né, no caso da dengue, são 4 tipos de vírus, né? Vírus tipo 1, tipo 2, 3 e 4, e eu adquiro imunidade específica daquele vírus. Eu posso adoecer de novo de dengue, mas vai ser de outro tipo. E o tipo 2 tinha 10 anos que ele não circulava, né? Então ele leva a nossa experiência, vivência ao longo do tempo, ele leva a casos graves, principalmente em crianças, né? Então pega um grupo menor. A questão da chikungunya, que é uma doença debilitante, né? A pessoa podendo ficar debilitada, com queixos, com dores, né, articulares durante anos, né? Que a gente já viu isso aí também já divulgado de pessoas, né, que a gente vê que é uma doença que não escolhe classe social, né, gênero, absolutamente nada, pode acometer a todos nós, né, e tem a questão da zika com uma preocupação muito grande também, que é a questão da gestante em relação, né, ao seu concepto, né, no caso das crianças nascerem com a microcefalia. Então, portanto, a gente tem feito esse trabalho. E o risco de morte. E o risco de morte, né, então hoje, como eu disse para você, o dengue tipo 2 está circulando. Então, várias pessoas já tiveram outros tipos de dengue. Então, na hora que você pode vir a ter o segundo caso de dengue, né? Você está cursando com a doença e pela segunda vez você tem um risco maior, né? De ter o quadro hemorrágico, né? E isso aí a gente vê que ele pode acontecer e não é raro de estar acontecendo, né? E isso sendo que a gente trabalha, né, com toda uma constância. Itabira, como Rosana, tem sempre esse cuidado de estar acompanhando os casos, está alertando, vendo qual o período, o que a gente precisa de fazer para a gente poder estar ampliando a nossa assistência, ampliando o nosso cuidado, né? Foi decretada a situação de emergência para a dengue, foi refeita, com isso possibilitou a gente contratar um número maior de agentes para que a gente pudesse estar trabalhando. Isso foi tão interessante, tão importante, que a população começou a nos ligar se aquele tanto de visita era esperado mesmo, porque estava com maior frequência. Então, nós temos, né, o poder público preocupado, sensibilizado. A Rosana é muito séria, né, em relação a estar tratando isso, essa administração como um todo, o prefeito, nós todos, né, hora nenhuma ele deixou de nos atender às nossas necessidades, de estar sensibilizado, né, todo o tempo com isso.
Então, nós temos hoje um contingente muito grande de agentes aumentado na rede e capacitamos também, junto com esses agentes, mais uma vez, aquele agente comunitário de saúde que também faz a visita. Então, nós temos todo hoje o nosso trabalho voltado para a questão da prevenção, orientando, né, nessas visitas as pessoas, o agente, tanto como eu disse agora que a gente tem o ACS, né, o agente comunitário de saúde, orientando a população no cuidado com a casa dela, no cuidado de dar o destino correto, né, daquele inservido, daquele reciclado, porque a gente sabe que se eu fizer uma vez por semana, durante 10 minutos, né, aquele pente fino na minha casa, né, organizando, tirando todo aquele local e conferindo se está acumulando água, para poder ser um futuro criador, eu tenho condição de estar mantendo minha casa livre, né, do mosquito. E a gente sabe que também que nós temos 90% dos focos estão dentro do domicílio. Então, isso, aí fala assim, mas joga a responsabilidade para o morador. Nós não estamos jogando a responsabilidade para o morador. O morador está gerando uma situação. Obviamente, nós não estamos colocando isso para todo mundo, mas se, a partir do momento que o trabalho que a gente faz, né, nós já temos, né, até em 2001, né, no primeiro governo do Ronaldo, né, Rosana, nós também estávamos lá trabalhando, a gente viu que desde lá para cá a gente não vem conseguindo, o país como um todo, né, é uma situação que tem nos deixado cada ano que passa mais preocupado. E lembrando também que a transmissão hoje ela está correndo durante todo o ano, né? Nós não temos casos só no verão mais, né? E aí, mas no verão o ciclo é menor, por isso que a gente orienta uma vez na semana, porque o ciclo é por volta de 7 dias. Então, se fizer o pente fino uma vez na sua semana, uma vez por semana, naqueles locais que podem estar acumulando, eliminando, detectando o foco, né? Tratando o foco, eliminando esse foco, né? A gente tem condição de fazer isso, porque a visita ela ocorre. E a orientação também ela é dada, né? Então, a gente tem e a inserção de nossas equipes, assim, nós temos aí, acabamos de fazer uma audiência pública e apresentamos o volume de visitas enorme. A gente cobre a cidade inteira, cada ciclo, e assim, cada mês, né, quase a gente pega metade da cidade, metade dos domicílios, né, porque a gente vai por domicílio. E é muito grande esse trabalho em termos de volume de serviço, de hora dedicada. A gente precisa contar com a comunidade. O poder público todo envolvido, né, Rosana? Todos, nós estamos envolvidos. Os agentes de endemia são sérios. Nós temos uma comissão de enfrentamento de endemias aqui em Itabira, muito bacana. É uma experiência nossa, municipal. Na nossa gestão, não sou a presidente, a secretária de saúde não é a presidente. Nós envolvemos todos os secretários de diversas pastas afins desse serviço, né, de contenção da evolução da dengue, e nós temos ali várias, inclusive também as autarquias, a Itaúbe, o SAI, e a gente juntos, né, discute se tem, o agente de endemia cita, tem um problema na rua tal, no bairro tal, aí a gente identifica se é da Secretaria de Obras, se é da Itaúbe, se o SAI pode ajudar, se é da não, né, se quem pode ajudar, né, porque às vezes o problema é dentro do domicílio, mas a gente tenta, se é na rua, se é na praça, a gente já vai identificando. Juntos, inúmeros secretários, inúmeros líderes, e não há dono para essa dengue, né? A Secretaria de Saúde cuida da prevenção da doença, né? A gente tenta evitar o risco e o agravo. Mas nós estamos no governo Ronaldo, o prefeito foi muito bacana, eu não posso, assim, só elogios, né? O agente da saúde tem, é prioridade para o governo, nós temos total apoio com o prefeito, e inclusive essa comissão, assim, há um compromisso, ele descreveu em decreto a composição, nós reunimos regularmente, a minha equipe vai e passa para todo mundo, os agentes de endemia estão junto com os secretários diversos, e todo o posicionamento que colocamos, todos discutem e tentam. Então, se nós estamos disponíveis ininterruptamente para a comunidade tem que nos ajudar a cuidar dela, e é isso que a gente quer fazer. Nos ajudando, a gente vai longe, porque nós podemos fazer muito mais com relação à contenção e proliferação da questão da AIDS e de todas as doenças. O Ministério da Saúde se preocupou no ano de 2020 com o volume da chikungunya. Chikungunya é um negócio complicado também. É uma doença debilitante, né? Como a gente já colocou. Pode causar problema para o resto da vida,
né? Então, assim, dores, incômodos, tem gente que relata anos a fio aí, né? Sim. Então, nós Complicações precisamos até maiores, evitar, né? Tem não essa há o que atenção, fazer. né? Porque Tem. a gente falou que ainda bem Itabira tem um caso suspeito, né, de coronavírus, mas que já está em processo de Controle. controle. E a dengue, chikungunya, zika, a gente tem alguns dados. A chikungunya e a zika não, mas a dengue a gente já tem dezenas de casos já. Algumas dezenas Nossa. de casos. Neste ano. Né? Tem Neste 3 ano. meses só, né? Em 3 meses só, nós temos um aumento em relação ao mesmo período do ano passado muito significativo. Sabe? Um aumento de mais de 300% no número de casos. Inclusive de casos confirmados, né? Então, nós fizemos o Lira e o bairro que a gente tem com um número muito maior, a gente viu que o Lira não foi tão alto, no entanto, a gente vê que a situação, ela é daquele momento, que a gente faz o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, que é o Lira, então é como se a gente tivesse uma fotografia naquele momento. É todo um processo informatizado do Ministério da Saúde, que é orientado, né? Então, é sorteado o bairro que a gente vai estar trabalhando, o quarteirão, as casas são sorteadas, né? Então, naquele dado momento, a gente fez aquele estudo para a gente poder ter uma amostragem, né? Então, mostrou nesse bairro que a gente estava com índice, mas não tão alto, né? Era 1,53, o índice acima de 1. Mas nós né? vamos acompanhar e agora lá está surgindo inúmeros casos Inúmeros confirmados. casos confirmados. Né? Um Então, bairro dentro de uma específico. própria Então, casa. e o bairro já está atuando conosco, a comunidade, os líderes comunitários já estiveram conosco, Sim, e já nós começamos fizemos reunião com movimentos, eles, a Secretaria, a Itaúba, Serviços Urbanos, todos juntos, São grandes parceiros. Parceiros. Né? Então, estamos aí na liderança, o secretário de planejamento, que é o líder de todos nós, mas é sério, nós precisamos contar com a comunidade para protegê-la, né, para trabalhar em proteção. Isso é importante. Então, assim, deixe-nos proteger. Se você fizer a sua parte, a nossa parte está sendo feita, fielmente feita. Sim. Então, a gente precisa contar com todo mundo. Lembrando que prevenção do Aedes aegypti, água parada, destino certo do lixo, o que mais as pessoas podem certeza. contribuir? a gente lembra que muitas vezes fica, principalmente agora, as aulas iniciaram, mas teve um período, né, de férias, e tem um período nós estamos tendo chuvas, né, esparsas, e às vezes a gente tem que ter o cuidado, que eu fiz, mas eu olhei ontem e não tinha nada, mas se hoje choveu, você vai ter que verificar de novo, né, por onde que está acumulando. E às vezes as pessoas, né, que a gente orienta muito a questão do inservir, falam, mas isso eu vou precisar em algum momento. Então joga uma lona, só que aquela lona vai fazendo bolsões ali dentro. E o mosquito, ele é muito pequeno, ele não precisa de uma coleção de água muito grande. Uma tampinha de um refrigerante, de uma bebida, é o suficiente para ela fazer ali o criadouro, né? Então, a gente tem que lembrar que qualquer situação que modifique, a gente tem que ter esse cuidado. E lembrando que muitas vezes a população, o que tem nos assustado muito, é que às vezes tem um caso na própria família e a gente retorna depois e ainda encontra foco. Né? Então, às vezes, a pessoa deve ser mais de um caso na mesma casa. Então, se você tem mais de um caso na mesma casa, é porque você tem um criador ali. Né? Porque o que acontece? O mosquito picou a pessoa doente e transmitiu para que estava sadia. Então, se eu não fizer esse controle, e o que acontece? Todos os casos que chegam notificados para a gente, a notificação é o caso suspeito. A gente nem espera o resultado. Né? Porque tanto para cuidar do paciente quanto para fazer as medidas preventivas em relação à eliminação desse foco, tratamento e eliminação, basta ter suspeita, que a gente já desloca com a nossa equipe. Os próprios trabalhadores nossos agentes têm falado, a gente, às vezes, porque a gente define um raio, aquele caso é positivo, eu vou definir um raio de 500 metros para poder fazer um bloqueio. E às vezes a proximidade de outras casas ali que também está tendo casos, coincide de eu estar voltando mais de uma vez no mesmo domicílio. Então, aquela área está nos mostrando, quer dizer, nós estamos com trabalho de rotina, entrando com trabalho de pulverização ali, usando inseticida para poder estar liberando, para estar eliminando, né, o alado, né, no caso que é o mosquito, né, e no entanto as pessoas não estão tendo essa preocupação e nem essa sensibilização, mesmo tendo pessoas da família, que pode ser crianças, podem ser pessoas idosas. É preocupante, né? Preocupante, né? Muito preocupante. Não poderíamos não estar convivendo com a questão da dengue nesse nível. Poderíamos não estar convivendo. E a gente precisa dessa sensibilização de todo mundo para entender isso. Poderíamos estar com mais saúde, né? Com a prevenção, né? Que não é uma coisa que exige dinheiro, exige comportamento.
Não exige dinheiro, exige o processo rotineiro do cuidado com o domicílio. Né? Não é uma coisa que exige muita coisa. Exige só a gente perceber que tem uma missão. Sim, com certeza, E o gente. tempo que você tem que desprender para isso não é grande, né? Agora a gente 10 falou. minutos, né, na 10 semana? minutos. Se você tivesse organizado, você só manter. Sim, com certeza. Primeiro, Muito obrigada por vocês terem vindo aqui no Obrigada nosso a você. estúdio esclarecer as dúvidas do coronavírus, puxar a orelha sobre a dengue. Sempre que vocês quiserem, o nosso estúdio está aberto. Gente, muito obrigada por vocês. E a TV de Fato falou um pouquinho com a saúde aqui de Itabira. E você fique atento ao coronavírus e também à dengue. Até mais. Obrigada. Obrigada. Um abraço.